Muito bem, então nós estamos nesse momento iniciando nosso trabalho de hoje, falando sobre o Apocalipse de João. Então nós estamos numa fase conclusiva do nosso trabalho de análise do panorama do Novo Testamento, e nessa fase final, como você já sabe, nós vamos estar tratando acerca do último livro da Bíblia, o livro conclusivo do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, que é uma unidade, né? Tanto o Velho e o Novo são uma unidade de pensamento da revelação de Deus, apesar de se manifestar em tempos, épocas e circunstâncias diferentes, da intenção de Deus de redimir o homem e o universo. E o Apocalipse é essa conclusão, esse fechamento do nosso trabalho e, sem dúvida nenhuma, com a ausência do Apocalipse do Novo Testamento, nós não teríamos esse epílogo, essa sensação de conclusão que é tão importante na vida humana. Eu fico assim admirado como a gente às vezes começa coisas e não termina. Eu sou assim, e eu me frustro quando eu não termino as coisas. Eu sei que vocês também têm essa sensação, certo? A gente começar coisas e não terminar, isso é muito ruim. E Deus, ele planejou um início, um meio e um fim. E isso que nós vamos ver hoje. Então, inicialmente, o nosso plano de estudo, como eu já divulguei para vocês no nosso grupo, nessas últimas semanas, antes do encerramento do nosso trabalho, no final do ano, a gente vai estar analisando o livro do Apocalipse, né? Se Deus permitir, nessas próximas aulas, nesses focos, nesses módulos que vocês estão vendo aí na tela. Então, hoje, dia 31 de outubro, que, por sinal, é o dia da Reforma Protestante, nós somos cristãos reformados, como presbiterianos, a gente lembra dessa data, a gente observa como hoje é importante nós termos a sola Escritura, como sempre foi, certo? A necessidade de nós considerarmos a Escritura Sagrada como nossa regra de fé e de vida. Então, nós vamos falar hoje sobre a visão, a beleza e a glória do Cordeiro ressurreto. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, como a gente sempre inicia o nosso trabalho, irmãos, a gente fala sobre o autor. Então, nós já observamos que o autor desse livro, apesar de haver algumas correntes discordantes, a grande maioria é assim, pacífico a ideia e o pensamento de que foi o apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Jesus, aquele que estava na frente da cruz na hora da crucificação de Jesus, que escreveu a carta ou o livro do Apocalipse. A gente observa essas identificações, essa autoria mencionada em Apocalipse do verso 1, do capítulo 1, no verso 4, no verso 9, e também na conclusão do livro em 22, 8. Especificamente, esses textos identificam o apóstolo João como autor do livro, dessa obra. Então, essas descrições aí da autoria do livro, eu deixo para depois para vocês lerem com um pouco mais de calma, mas eu sei que você já domina uma grande parte desse conhecimento, certo? João foi bispo em Éfeso, na cidade de Éfeso, na fase final da sua vida, e ele estava em Éfeso, pastoreando um grupo de igrejas muito grande, e durante essa época, particularmente em que ele escreveu o Apocalipse, ele foi preso um pouco antes, provavelmente uns 2 anos, ele passou preso, 1 a 2 anos, numa ilha chamada Patmos. Foi nessa ilha grega, distante de 65 quilômetros da cidade de Éfeso, no meio do mar Egeu, que João teve a visão do Apocalipse. Depois João foi solto, depois de escrever o Apocalipse, ele foi solto da ilha, voltou para Éfeso e a história da igreja diz que ele morreu em idade avançada na cidade de Éfeso, depois de um longo episcopado naquela região. Foco dessa lição. Então, hoje, particularmente, nós vamos falar sobre alguns aspectos relacionados ao capítulo 1 do livro de Apocalipse, que é riquíssimo, assim como todo o restante do livro, mas que esses elementos iniciais vão ser muito importantes na nossa aula de hoje. Palavras que transmitem o cerne do livro de Apocalipse. Eu destaco três coisas, 3 frases, 3 palavras, 3 termos. A expressão o Espírito diz, que é muito recorrente no livro. A expressão veio sem demora, a urgência e o imediatismo
ou a proximidade da volta de Jesus, essa esperança do retorno de Jesus, que aparece muito no livro de Apocalipse, e a expressão cordeiro, designada para Jesus, seu sacrifício, sua expiação na cruz do Calvário, como um sacrifício de Jeová a nosso favor. O Cordeiro de Deus é Jesus. A gente descobre essa verdade tanto no Evangelho de João, como também aqui em Apocalipse. Nesta aula número 1, no capítulo 1 do livro, nós destacamos algumas coisas. Primeiro, o caráter e os atributos do revelador da revelação. O sujeito que provoca a revelação. Os propósitos do revelador com sua revelação. Quem são os recipientes, os destinatários desta revelação? E, em quarto lugar, o relacionamento do revelador com os destinatários da sua mensagem revelada. Então, esses aspectos que a gente vai observar na aula de hoje. Em terceiro lugar, queria falar um pouco sobre os símbolos que acontecem muito no livro de Apocalipse. Eu não vou aqui me detalhar muito, porque depois a gente vai falar sobre isso várias vezes, então eu vou apenas fazer assim uma passada rápida. E eu sei que vocês que leem o Apocalipse, estão lendo ou vão ler, vocês vão encontrar esses números no livro de Apocalipse. Eu quero mencionar alguns significados básicos desses números para a gente como cristão. Os números e seus significados no livro de Apocalipse. Então você vai ver, por exemplo, o número 7, muitas vezes. O número 7 no Apocalipse significa plenitude, poder absoluto e perfeito. Então, tanto no Novo como no Velho Testamento, o número 7 é frequentemente atribuído à obra de Deus e ao próprio Deus. Então você vê, por exemplo, o cordeiro sendo dito como um cordeiro de 7 chifres, com 7 olhos. E muitas outras referências a esse número significando a divindade e a perfeição de Deus. O número 10 fala de um poder relativo e limitado, um tempo que vai passar. Por exemplo, as 10 pragas do Egito, os 10 dias que Satanás prende o crente na prisão, ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida após os 10 dias. Os 10 chifres do diabo, do dragão. Então, esse número 10 está muito relacionado a poderes relativos, não absolutos. Esse número 10 aparece muito no Apocalipse. Outro número que aparece muito é 3,5. Por exemplo, Elias orou e Deus, durante 3 anos e meio, não jogou água de chuva sobre Israel, sobre o reino de Acabe. Então é um juízo com misericórdia, é um juízo que tem dia e data para acabar. Então, junto com o juízo, Deus derrama também um tempo que faz com que esse juízo ele seja contido. Isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Curiosamente, 3,5 é a metade de 7. Outro número também que aparece muito no Apocalipse é 6, que tem a ver com a corrupção do gênero humano e a maldade. O número da besta é 666, número de homem. 6 parece que tem a ver com isso. Isso é uma impressão que a gente tem quando a gente lê o livro do Apocalipse. 12, que acontece muito também, tem a ver com a igreja e o povo de Deus, o povo fiel e líder escolhido por Deus. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 144 mil escolhidos sobre o Monte do Cordeiro, 12 vezes 12, 24 anciãos, 12 vezes 2. Então esses múltiplos de 12 parece que tem a ver com liderança e fidelidade do povo a Deus. 4. A extensividade da terra, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, a criação que adora. Número 3 tem a ver com a Trindade, a Divina Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 2 tem a ver com a verdade e o testemunho fiel. As 2 testemunhas que João menciona, que testemunharão antes do fim. Deuteronômio, que afirma que com o testemunho de 2 testemunhas toda a verdade se estabelece. Então, onde a gente vê 2 assim,
tem a ver com confirmação de testemunho. Então, essa numeração, essas simbologias, assim como muitas outras simbologias do Apocalipse, elas facilitam você ter um pouco da compreensão do que João estava tentando falar. Isso tem muito a ver com o universo cultural, tradicional, hebraico. Os hebreus tinham muita relação com esses números, e eles compreendiam esses números, e eles entendiam, absorviam. E João fez muito uso desses números no seu livro de Apocalipse. Então, volta e meia, a gente vai voltar a mencionar isso aqui, de vez em quando a gente vai estar falando, e aí a gente vai mencionar novamente isso. Jesus Cristo. O título do livro. Eu queria começar falando uma coisa sobre o título do livro. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 1:1. A gente poderia passar hoje a aula inteira falando sobre esse primeiro versículo. De tão rico que ele é, tão profundo, tão impactante, sobre o que nós estamos tentando falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa, por favor, acione o microfone e pergunte, tá bom? Se quiserem mencionar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, olha só. Quando você lê o primeiro versículo do Apocalipse, você descobre o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, em vez de nós chamarmos Apocalipse de João, como todo mundo chama, inclusive eu costumo chamar Apocalipse de João, acreditamos que o título correto do livro, do último livro da Bíblia, deveria ser esse aí que está no topo da sua tela. Revelação do Pai de Jesus Cristo. Então começa aqui, o Pai. Dada a ele. Ele quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo. E que depois que foi do Pai dada ao Filho, este Filho repassou a João por meio de um anjo. E aí João repassou para nós, os cristãos. Então você vê aqui uma cadeia revelacional. O Pai revelou ao Filho, que revelou a João, que revelou, que repassou para nós. Então, diversas coisas podem ser aprendidas desse fato extraordinário aqui. Se você parar para pensar sobre isso, você passaria hoje o dia inteiro pensando só nessa afirmação aí. O primeiro verso fala sobre quem é Jesus Cristo. Então, Matthew Henry, no seu comentário sobre o Apocalipse, eu queria só destacar algumas coisas aqui, não vou ler tudo, é que o Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente fala revelação de Jesus Cristo, nós estamos querendo dizer que toda a Bíblia é isso. Pois toda a revelação vem por meio de Cristo e está centrada nele. Ele é a fonte da revelação. Deus especialmente nos falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. Então Deus se revela a você, e Ele se revelou a você, e você está salvo hoje, porque Jesus Cristo se revelou a você. Não foi você que foi atrás, não foi você que o procurou, foi Ele que te encontrou. E Ele que disse, Ele levantou a mão e disse assim: olha, eu estou aqui, Heron, eu estou aqui, e eu o contemplei. Ela é uma revelação que Deus deu acerca de si mesmo, mas que deu a seu Filho. E então essa revelação foi depois repassada para nós. Então a gente aprende aqui o seguinte, que ele é tanto o autor, estou falando aqui de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é tanto o autor da revelação, como misteriosamente também o intermediário e o mediador da suprema revelação e da maior mensagem do universo. Então, a maior mensagem do universo, a mensagem mais importante do universo, foi dada através de Jesus Cristo, certo? Jesus confirmou isso também dizendo lá em Mateus 24, assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E aqui, irmãos, tem um mistério que é muito difícil de entender, né?
nem os anjos dos céus, aí é pacífico, todo mundo entende isso. Os anjos não sabiam, nem não sabem o dia do retorno de Jesus. Mas aí o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a compreensão desse texto é a seguinte: nos dias da sua carne, falando acerca da sua natureza humana, Jesus disse que o Filho, ele não sabia o dia em que ele viria. Mas nós compreendemos agora que o Pai, quando Jesus assentou-se à direita da majestade das alturas, ele recebeu toda a autoridade, todo o poder. E o Pai revelou a ele uma coisa que ninguém sabe: o dia da sua vinda. Então, assim, Jesus, ele nessa condição hoje exaltada, soberana, tremenda, extraordinária, única, ele é detentor de um conhecimento que ele recebeu de seu Pai. É um mistério, assim, que a gente não consegue explicar, mas é isso que a Bíblia ensina. Então, Jesus disse... Alguém pode ler para mim, por favor, Mateus 11, 27? Vamos ler rapidinho. Por favor. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Muito bem. Então você sabe que o canal de revelação, o único que existe para se conhecer o Pai, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador do conhecimento. Sem ele você não pode conhecer o Pai. Jesus está dizendo isso aí claramente, simplesmente aí em Mateus 11, 27. E outra coisa que nós aprendemos também é que Jesus ensinou o seguinte: em verdade te digo, ele estava falando para Nicodemos, lá em João 3, que nós, e aqui eu penso, esse é o meu pensamento, que ele estava falando dele, do Espírito Santo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Eu creio que Jesus estava falando do Filho e do Espírito Santo aqui. Nós, eu e o Espírito Santo, dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto. Visto onde? No trono. Contudo, não aceitais o nosso testemunho, o testemunho do Filho e do Espírito Santo. Se tratando de coisas terrenas, que é o novo nascimento, coisas que acontecem aqui, em Manaus, na Terra, vocês não me creem? Como é que vocês vão crer se eu começar a falar de coisas que acontecem lá em cima, nas regiões celestiais? E aí ele fala uma coisa extraordinária que é difícil de entender. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, o conhecimento de Jesus é essencial para nós termos salvação, para nós termos novo nascimento e também para nós conhecermos o Pai. Tá? Então são coisas assim extraordinárias, difíceis de entender, mas que logo nesse versículo 1 de Apocalipse a gente começa a perceber como João está tentando explicar isso para as pessoas, certo? Para elas poderem entender que essa revelação que ele está passando começa no Pai e passa pelo Filho, que é o mediador, e somente por esse Filho consegue chegar a nós, certo? Se não for por esse caminho, você não tem compreensão do Apocalipse. Por isso que tanta gente lê o Apocalipse e não consegue compreender. Então a chave, eu estou dando a chave para vocês aqui. A chave para você conhecer e compreender o Apocalipse é Jesus Cristo, certo? Essa é a chave. E João está explicando isso para os seus leitores. Olha, se vocês quiserem conhecer isso que eu vou falar agora, vocês têm que usar a chave que eu estou dando. Então, João começa o livro do Apocalipse entregando a chave para eles. Ó, a chave da compreensão do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele é o mediador dessa revelação. Pronto. Então, se nós compreendemos isso, a gente está bem. Bom, Antigo Testamento. Sobre o Antigo Testamento, o leitor do Apocalipse, ele tem que ter uma noção razoável do Antigo Testamento. O livro do Apocalipse faz uso de dezenas de terminologias, imagens e alusões diretas e indiretas a simbologias e significados pertencentes ao Antigo Testamento. Veja alguns exemplos. Eu vou citar só aqui alguns exemplos para vocês observarem. O leão da tribo de Judá era o emblema real de Davi, o rei de Judá. Então, quem era de Judá sabia disso. Antiga serpente,
Quando João fala da antiga serpente, ele está citando Gênesis, capítulo 3, o diabo no Éden. O castiçal de 7 lâmpadas, ele está fazendo uma referência ao tabernáculo no deserto, quando Moisés ele colocou dentro do tabernáculo uma lâmpada, um castiçal com 7 lâmpadas dentro do tabernáculo. A besta que emerge do mar e a que emerge da terra, referências às profecias de Daniel, que mencionam também bestas, feras. Os 24 anciãos na frente do trono, seriam seres angelicais? Provavelmente sim. Referência às 24 ordens sacerdotais estabelecidas por Davi no Templo de Jerusalém. Não sei se você sabe, lá em 2 Crônicas 24, se você depois der uma lidazinha, você vai observar que Davi, ele montou 24 turnos de sacerdotes. Então, há uma relação entre isso. Inclusive lá, esses sacerdotes, eles são chamados príncipes de Deus. Interessante lá, se você ler lá em 2 Crônicas 24, esses 24 turnos de sacerdotes, eles eram chamados de príncipes de Deus. Os 4 seres viventes que falam diante do trono e se movem diante do trono, uma referência aos querubins de Ezequiel, capítulo 10. Então, é virtualmente impossível uma pessoa que está lendo o Apocalipse, se ela não tem noções do Antigo Testamento, conseguir compreender com certa razoabilidade tantas imagens vindas de lá, certo? Então, é necessário você ler o Antigo Testamento, é muito importante. Se você nunca teve a oportunidade de ler todo o Antigo Testamento, faça isso agora nesse primeiro semestre de 2022. Você vai observar que quando você for ler novamente o Apocalipse, você vai compreender muita coisa que você não tinha percebido antes, porque esses símbolos estão no Antigo Testamento, tá bom? Muito bem. Então, vamos passar agora para alguns dados iniciais sobre o livro de Apocalipse. Como eu já falei, o livro foi escrito de uma ilha onde João estava preso, chamada Patmos, que ficava num mar chamado Egeu, na costa da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E aqui está a cidade de Éfeso. E em volta de Éfeso aqui havia muitas igrejas, inclusive as 7 igrejas das 7 cartas. E João estava aqui como bispo, e ele foi preso pelos romanos e levado de barco até uma ilha a 65 quilômetros de distância, chamada Patmos. E lá ele teve a visão do Apocalipse. Então, quando é que a carta foi escrita, o livro de Apocalipse foi escrito? Existem 4 correntes principais que sugerem tempos distintos da escrita de Apocalipse, referentes aos imperadores Cláudio, Nero, Domiciano ou Trajano, citados por vários historiadores antigos do segundo século, por exemplo, Epifânio, Eusébio, Ireneu, Vitorino, Clemente de Alexandria e outros, mas a posição mais amplamente defendida é a de Ireneu, que diz que João escreveu o Apocalipse provavelmente no reinado de Domiciano, o imperador Domiciano, que era um imperador mau, perverso, e que falou sobre questão de autoadoração dele, né, adoração da sua pessoa, e que provavelmente foi num tempo final desse governo de Domiciano, entre 95 e 96 depois de Cristo. João já estava bem velhinho, bem idoso, e foi nessa época que João escreveu o Apocalipse, provavelmente, é uma sugestão. Então, foi na ilha de Patmos, né, que é uma ilha grega no mar Egeu. Foi escrito inicialmente para 7 igrejas espalhadas pela Ásia Menor, mas que provavelmente João estava objetivando atingir muitas outras igrejas da região, mas não fez isso explicitamente por razões de segurança. Os riscos que o rebanho estava correndo naquela época, por causa disso, ele cifrou essa ideia através desse número simbólico 7. Depois você pode ler um pouco sobre isso aqui nesse texto, tá bom? Algumas características que podem auxiliar na identificação desse tempo em que a carta foi escrita, o livro de Apocalipse. Opa, Paula levantou a mão. Desculpa, Paula, pode perguntar. Fale. Perdão, professor, foi, tudo bem. Então, as 6 características que podem auxiliar a identificar a época da escrita são: era um tempo de perseguição do Estado romano contra os cristãos, porque João estava preso, havia muita insegurança. Na época havia uma exigência de adoração ao imperador romano, o imperador estava exigindo que ele fosse adorado como Deus, Senhor e Deus. Havia condições específicas que a igreja estava atravessando, né? Especificamente no determinado tempo de certa dificuldade, essas 7 igrejas que recebem as 7 cartas, elas estavam cada uma atravessando um problema específico.
Depois nós vamos estudar isso. 4. Existência de um mito neroniano. Havia uma lenda que corria entre os romanos de que depois que Nero morreu, ele iria ressuscitar e ele iria voltar para tomar de volta o poder do império e ele ia estabelecer um governo de terror e de maldade. Então havia esse mito correndo entre os romanos. Existência do Templo de Jerusalém. Então, em Apocalipse 11 existe uma citação ao templo, mas não se tem certeza porque o templo foi destruído no ano 70 e se João escreveu depois do ano 90, então certamente o templo, claro, né, o templo já tinha sido destruído, certo? E número 6, o tempo do sexto rei, também que é mencionado em Apocalipse 17, que fala sobre 7 reis, e se você for contar lá, isso vai cair lá para Domiciano mesmo, tá? Então, existe uma corrente que pensa assim. Mas isso tudo são especulações, é difícil de você fechar tudo, certo? Absolutamente. Porque existem pontos de discussão e discordância entre os pesquisadores sobre isso. Mas, de qualquer maneira, isso é um contexto histórico para vocês terem uma ideia. O propósito, o resumo do livro. Então, assim, como eu já falei, irmãos, para vocês, o propósito do livro é revelar, Jesus Cristo tem a intenção de revelar à igreja o que vai acontecer nos últimos dias, antes da sua vinda. Certo? É um livro cheio de mistérios, é um livro que mostra vislumbres do céu, uma coisa impressionante. Particularmente quando eu medito em Apocalipse, eu queria até estimular vocês a fazer isso, é a nossa esperança celestial. Você lê o livro de Apocalipse, você vê imagens belíssimas do céu, realidades espirituais maravilhosas que o livro de Apocalipse pode passar para você. O livro fala sobre a queda de Satanás, sua condenação, sua derrota final e o estabelecimento do reino de Deus. Certo? O gênero apocalíptico. Então, o gênero apocalíptico, não sei se você sabe, era um gênero mesmo. O nome gênero significa que havia muitos livros que falavam sobre aquele tema usando um determinado estilo. Então, o estilo apocalíptico, ele começou 200 anos antes de Cristo e se estendeu até 200 anos depois de Cristo. Muitos livros apocalípticos foram escritos. Geralmente, ele se baseava no seguinte, na ideia de que uma pessoa recebia um mistério celestial revelado por um anjo e eles assumiam assim uma autoria pseudônima. Eles escondiam seu nome colocando o nome de um personagem da história de Israel. Então tinha o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Enoque e assim sucessivamente. Mas assim, o nosso Apocalipse, o Apocalipse bíblico, ele tem muita ligação com o livro de Daniel do Velho Testamento. E ele basicamente focaliza em três subgêneros. A revelação, verso 1, né, de Apocalipse capítulo 1. Profecia, verso 3. E epístola. Então, o nosso livro de Apocalipse, ele é revelação, ele é profecia e ele é carta. Bom, são três coisas mesmo. Se você olhar, uma parte do Apocalipse é revelação, uma parte é profecia e uma parte é carta. Resumo. O Apocalipse, então, como já falei, ele resume o plano de Deus para a redenção do homem, certo? Eu não vou detalhar aqui, porque depois você pode ler com calma aí. Tá bom? Propósito, gênero e resumo. Os benefícios e as riquezas do Apocalipse, certo? Então, nessa nossa aula número 1, eu queria mencionar aqui para vocês alguns benefícios, pelo menos 5 benefícios que a gente tem ao ler o Apocalipse, que eu queria estimular você a ler o Apocalipse por causa dessas razões. Primeira razão, primeiro benefício. O Apocalipse ele dá ao cristão a sensação de resolução da vida. Mostra como Deus vai concluir e pôr um ponto final em todo o drama da redenção do homem do universo. Como eu expliquei para vocês, é bom fechar o que a gente começa. Eu estou me sentindo feliz de fechar o nosso trabalho desse ano, porque a gente está caminhando para o final agora em novembro. Então, eu me sentindo realizado como professor de escola dominical. Eu acho que todos nós temos que ter essa sensação de fechar aquilo que a gente começa. Isso é de Deus, isso é bíblico. Isso, tá? Eu queria que alguém lesse, por favor, Apocalipse 22 aqui para mim. Fechamento. Pode ler. Diz-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está
próximo. Continue fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo injusto, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 10, 12. Obrigado, minha irmã. É isso aí. Então, meus irmãos, o benefício do Apocalipse é que ele termina, ele fecha. Isso é muito bom para a gente, né? 2. O Apocalipse ele é bom para a gente porque ele mostra como Jesus Cristo quer que a igreja trate de muitos dos seus problemas imediatos e dificuldades atuais. Então, assim, é legal, é muito bom saber que o Apocalipse não fala só do futuro, longe, daqui a 1000 anos, 2000 anos, não. Ele fala de agora, do que está acontecendo agora na tua casa, na tua cozinha. Isso é muito bom, a gente ter essa sensação no Apocalipse. Alguém pode ler para mim, por favor? Apocalipse 1, 10 e 11? Pode ler. Achei que o Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: Que vez escreve um livro com nome às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 10, 11. Tá certo, obrigado, Paulo. Eu sei que vocês sabem que algumas dessas cidades que estão aí, talvez, eu acho que todas, talvez com exceção de Esmirna, parece, elas desapareceram, elas não existem mais. Se você for hoje lá na Turquia, o meu irmão teve lá. Lá em Éfeso, não tem Éfeso mais, tem só uma ruína. Você vai lá, tem um monte de pedra, de tijolo, mas não tem ninguém morando. Então acabou, passou. Éfeso não existe mais, tá? Então, Manaus, eu não sei se Manaus vai estar aqui daqui a 500 anos, a gente não sabe, mas hoje ela está. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que lutar pelo que está acontecendo. Então, naquela época, Jesus disse assim: eu estou escrevendo para essas 7 cidades aqui, cidades geográficas, cidades que tem gente, que tem problema de poluição, que tem problema de pecado, que tem problema de famílias, que tem problema de gente vivendo, trabalhando, estudando, morrendo, nascendo, adoecendo, ficando bom, curando, andando, caminhando, comendo, lanchando, almoçando. É isso aí, tá? A carta é escrita para pessoas que estão agora aqui. 3. Terceiro benefício de Apocalipse. Ele é um livro de esperança e de recomeço, que mostra que o sofrimento, a morte, o mal, os poderes das trevas não vão vencer no final. Então, quando eu falo que o Apocalipse é um livro de conclusão, não estou dizendo que vai terminar o universo. Estou dizendo que ele vai se transformar, ele vai fechar, vai concluir tudo isso que está acontecendo hoje. O mal vai ser vencido, os poderes das trevas, Satanás, a besta, a perversidade, a injustiça, e Cristo vai triunfar, mas o universo vai continuar, certo? O universo vai continuar. Ok? Alguém pode ler para mim? Esperança. E eu chorava muito, porque ninguém deixava de abrir, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 4. Então, o Apocalipse é um livro de esperança. O cara estava chorando, desesperado. Meu Deus, não tem solução. Meu problema não tem solução. Aí o ancião tocou no ombro dele e falou assim: calma, meu filho, tem solução sim, tem esperança. Tem esperança. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Certo? Um livro de esperança. 4º lugar, outro benefício do Apocalipse é que ele revela inúmeros aspectos espirituais acerca do céu e do porvir e liga tais realidades espirituais celestiais com o aqui e agora. Então, a Apocalipse ele faz um curto-circuito entre o céu e a terra, um fio assim, que desce e toca na terra e toca no céu. Vamos ver um exemplo disso em Apocalipse 8. Alguém pode ler para mim, por favor? E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incêndio, com as orações dos santos,
E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 4. Que coisa extraordinária esse texto, hein? Sabe o que esse texto está falando? Que a oração, ela causa coisas no céu que repercutem de volta na terra. Isso é extraordinário. Isso. É um negócio assim difícil de entender. É que uma pessoa ora e essa oração sobe até o trono de Deus e é um incenso que sobe, chega na presença de Deus, o anjo toma o incensário, enche do fogo do altar e joga de volta na terra e acontecem subsequências, efeitos, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As coisas repercutem de volta aqui na terra. Então, uma pessoa está doente, ela é curada. Uma pessoa está sofrendo, ela é consolada. Uma pessoa não se converteu, ela de repente se converte a Cristo. O seu parente que você há tantos anos está orando para que ele se abra a Jesus, de repente ele se converte a Jesus, ele vai para uma viagem, lá ele encontra uma pessoa e ele ouve o evangelho. Eu lembro o que aconteceu com a minha vida, como Jesus me alcançou, como foi a obra da misericórdia de Deus. Eu sei que vocês também têm isso para contar na vida de vocês. Alguma coisa lá no céu afetou alguma coisa aqui na terra. Então o Apocalipse fala disso. E em último lugar aqui, para fechar esse ponto, um outro benefício de Apocalipse é que ele apresenta e nos revela o Senhor Jesus Cristo glorificado, exaltado e assentado no trono de Deus, governando soberanamente todas as coisas, além de revelar muitos de seus atributos divinos de seu exercício de rei e senhor em plena ação. Então, Apocalipse 5, 6 e 7 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então aqui, depois eu vou descrever isso, mas aqui você tem aqui a onipotência do Cordeiro, a onisciência do Cordeiro, a onipresença do Cordeiro, de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre todo o universo. Expresso aqui no número 7, como eu já falei para vocês, né? Então, isso são alguns benefícios de você ler o Apocalipse. E quem não lê o Apocalipse perde isso. Então, eu digo o seguinte, que pessoas que queiram deixar de ler o Apocalipse, elas terão esse prejuízo espiritual, né? De não poder desfrutar dessa alegria, tá bom? Muito bem. Então, queria falar agora, nesse tempo que nos resta, um pouco sobre esse aspecto aí que eu falei. O capítulo 1, a fonte da revelação e a pessoa e o caráter do Filho de Deus. Então, ao ler o capítulo 1 de Apocalipse, a gente observa que existe uma fonte da revelação, que eu queria identificar aqui no capítulo 1. Então, a fonte da revelação do Apocalipse, conforme João mostra, ele apresenta no capítulo 1, primeiro, é o Espírito Santo de Deus, que é habitante do céu, ele é habitante do céu. Ele está diante do trono e derrama luz e conhecimento acerca de Jesus Cristo e de suas coisas. Então, para eu conhecer Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele dá luz, certo? É a luz do Espírito Santo que permite que eu enxergue Jesus Cristo. Então, eu não posso ver Jesus Cristo sem a luz do Espírito Santo, porque o nosso coração está em trevas, por causa do pecado, da nossa queda, do nosso afastamento, e o homem ele está cego, ele não pode ver. Então a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4 que o Senhor derramou luz nas trevas, e no meio das trevas brilhou a luz do Espírito Santo, e ele nos revelou a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. E aí nós lemos aqui em Apocalipse 1:4, o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quando a gente lê 7 espíritos aqui, não é um politeísmo, é uma simbologia de um único espírito, só que é um espírito perfeito, um espírito santo, por isso que ele é perfeito, santo. E esse espírito,
ele se acha diante do trono de Deus. Então, é uma simbologia, tá, irmãos? Quando você lê 7 Espíritos, por favor, compreenda que João está usando um símbolo aqui, uma ideia de que esse Espírito Santo, ele é único e ele é perfeito. E ele é a fonte da revelação. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus fala, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então Jesus disse que iria vir um tempo em que o Espírito da verdade iria vir e iria revelar a verdade. E olha só que interessante, o Espírito Santo, ele escuta coisas. Isso para mim é, assim, extraordinário. O Espírito está diante do trono e ele escuta coisas ali, que ninguém mais escuta. Só ele que escuta. E ele escuta essas coisas e replica isso para as outras pessoas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, o testemunho dos apóstolos, dos profetas revelados nas páginas das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem essas coisas, porque o Espírito Santo escutou isso diante do trono. E aí ele passou para os discípulos, para os apóstolos, essas coisas. Por isso que nem todo mundo, as pessoas que se chamam de apóstolos, elas estão assim, infelizmente, extremamente enganadas. Porque é perigosíssimo você dizer que está ouvindo uma coisa diante do trono, quando na verdade é diante do seu coração. Certo? E as pessoas atribuem às vezes muito isso a experiências espirituais delas, que eles atribuem a coisas que na verdade não vêm de Deus. Então o segredo é a gente entender que a gente hoje tem uma revelação tranquila, pacífica e completa nas Escrituras Sagradas, certo? Se alguém chegar com você com um outro evangelho, falando de outras coisas que não são aquilo que está revelado no evangelho, nas Escrituras Sagradas, você tem que tomar cuidado com isso, certo? Tomar com isso. Eu queria citar aqui uma coisa que eu ouvi semana passada da minha filha, uma coisa que me deixou um pouco triste, assim, preocupado, é que existe hoje um movimento de jovens cristãos que se afirmam estarem grávidos do Espírito Santo, certo? Eu ouvi isso há mais ou menos umas 2 semanas, e aí eles criaram uma teologia toda em torno disso, afirmando que uma vida cheia do Espírito Santo é estar grávido do Espírito Santo. E aí eles pegam aquele texto relacionado à gravidez, à encarnação de Cristo no ventre de Maria, para justificar isso, porque o anjo disse para Maria assim, e tu conceberás e darás à luz um filho, e este santo que há de nascer de ti será gerado pelo Espírito Santo. Então o anjo falou isso para Maria. E aí eles pegam isso e dizem que nós, cristãos, também devemos ficar grávidos do Espírito Santo. Então, o que a gente tem que aprender com tudo isso? É que essas revelações, essas ideias, esses pensamentos humanos, eles têm que estar sempre confrontados com o que a Escritura Sagrada diz, certo? Talvez haja uma boa intenção por trás de tudo isso, mas isso é uma teologia pobre, perigosa, difícil de se absorver e que pode gerar distorções na mente da pessoa. Então, o segredo, irmãos, é a gente procurar sempre o Espírito da verdade. Procure a verdade em Jesus Cristo através da palavra de Deus, certo? E aí você vai viver em cima da rocha e aí você não vai ter problemas com teologia. Tá? O problema não é a teologia, o problema é a má teologia. O problema não é a teologia. As pessoas dizem assim, por isso que eu não sou teólogo, eu sou cristão. Não diga isso, meu irmão. Você é um teólogo, sim. Sabe por que você é um teólogo? Porque a palavra teologia significa estudo de Deus. E nesse momento aqui, eu tenho 33 pessoas estudando sobre Deus, certo? Então, todos aqui somos estudantes de Deus, nós estamos aprendendo acerca da pessoa do Senhor. Então, isso é um exercício de teologia. A outra fonte que a gente encontra em Apocalipse é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem seus atributos humanos e humilhantes. O texto de Apocalipse fala de sangue, perfuração de lança, de pregos, sepultura e morte experimentadas pelo Filho de Deus.
Então, os textos de Apocalipse falam, por exemplo, que Jesus ele derramou seu sangue e nos libertou dos nossos pecados. Isso é humilhação. O texto de Apocalipse fala que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram com pregos e lanças. Apocalipse 1,18 diz assim: eu estive morto, eu morri. Eu morri. Eu estive morto. Não foi um conto de fadas, não foi um sonho. Eu morri mesmo. Eu estive morto. Outra coisa também é que a gente percebe em João 19 que Jesus experimentou essa humilhação. A humilhação do protocolo da checagem de morte. Né? O soldado romano, na hora que Jesus estava morto, e eles começaram a quebrar as pernas dos ladrões por causa da tempestade que se aproximava, eles chegaram diante de Jesus e viram que Jesus estava morto. Mas para ter certeza, ele atravessou o lado de Jesus com uma lança. Ele o traspassou, cumprindo as profecias. Certo? Então, realmente, Jesus ele é a fonte da nossa revelação. E também a Bíblia fala que Jesus é a fonte da revelação, aqui no capítulo 1, porque ele foi exaltado, reconhecido em seus atributos divinos e eternos, majestade, governo, soberania, santidade, perfeição e poderes supremos estão sobre Jesus. Então, você lê aqui em Apocalipse 1,5 o seguinte: da parte de Jesus Cristo, primeiro, ele é a verdade, ele é a fiel testemunho. Segundo, ele tem poder sobre a morte, porque ele é o primogênito dos mortos. E terceiro, ele tem domínio sobre os poderes políticos, porque ele é o soberano dos reis da terra. Não os reis do céu, os reis da terra. Então aqui na terra tinha Domiciano, o imperador lá em Roma, dominando, esmagando os cristãos. Mas João lembra que há um senhor por cima desse senhor, desses imperadores e reis da terra. Também a gente vê que a fonte da revelação é esse Senhor que é chamado de Alfa e Ômega, o Senhor, Deus sobre todas as coisas, certo? Ele é Deus soberano, certo? Muito bem. A fonte da revelação. Então, Jesus Cristo agora ele é exaltado, ele é apresentado em inúmeros aspectos de atributos divinos, certo? Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, essa sequência de atributos que a gente observa em Jesus. Alguém pode ler para mim, por favor? Vamos observar alguns atributos que o Apocalipse apresenta sobre Jesus. Pode ler, por favor. Pode ler. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, noivo perto da noiva. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, humanidade, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro, sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, puro. Os olhos como chama de fogo, santo e juiz. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, poder inabalável. A voz como voz de muitas águas, autoridade. Tinha na mão direita 7 estrelas, soberania, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, verbo e palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, glória divina. Apocalipse 1, de 12 a 16. Que lindo, né? Ao olhar para Jesus Cristo, João vê inúmeros atributos dados ao Filho de Deus que precisam ser sempre relembrados para a gente, sempre que a gente olha para Jesus Cristo, certo? Então, toda vez que você olhar para Jesus, lembre desses atributos quando você estiver pensando sobre a revelação de Deus, certo? Essa é a fonte que a gente tem. Muito bem. Agora, nessa parte final, eu queria falar sobre o reflexo da revelação, sobre nós como crentes. João, além de ver Jesus glorificado, no início da sua carta, no livro de Apocalipse, ele também vê os 7 candelabros. Então, esses 7 candelabros são a igreja de Jesus, certo? Então, olha só, a carta do Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele fala sobre a responsabilidade de nós sermos um reflexo de Jesus. Estou falando agora para nós como crentes, como igreja de Jesus.
O Apocalipse ensina a responsabilidade da igreja em ser reflexo de Jesus Cristo para que as pessoas possam enxergar Jesus. Então, se você quiser que as pessoas vejam Jesus na sua vida, você precisa assumir essa responsabilidade. É impressionante observar a ordem da luz do testemunho. Primeiro, as pessoas sempre verão a igreja, e somente depois de seu foco vai mudar, e então elas poderão ver Jesus no meio da igreja, certo? A gente pode ver isso aqui em Apocalipse 1, 12 e 13. Olha só o que a Bíblia diz. Preste atenção no que o texto está dizendo aqui. Voltei-me, João se virou, ele estava olhando para cá, para o sul, aí ele virou para o norte. Ele se virou, e quando ele se virou, quando eu voltei-me para ver quem falava comigo, alguém falou por trás dele, ei! Aí ele se virou para olhar. Quando ele se virou, voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Então, a primeira coisa que acontece é que quando as pessoas se viram, elas não veem Jesus, elas veem a igreja. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então, é esse que é o resumo aqui de tudo que eu estou querendo dizer. É que, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, João está fechando aqui, ele está explicando o que são os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são a igreja. Então, o que é que a gente aprende aqui? É que as pessoas, gente, sempre vão olhar para a sua vida, e depois que elas olharem para a sua vida, as coisas que você faz, que você diz, que você pensa, é que por trás disso elas vão dizer assim: qual é a tua religião, hein? Qual é a tua igreja? Nós vamos falar de alguma coisa assim. Ah, você frequenta aquela igreja ali na rua tal, é? Interessante. Posso ir lá? Quero visitar. Então, assim, a impressão que a gente tem é o seguinte, é que por trás de tudo que a gente tentar mostrar para as pessoas sempre vão ser impactadas primeiro pelos olhos e depois pelos ouvidos. Certo? Por isso que Deus disse a Moisés o seguinte, ó, no Velho Testamento, em Números 8. Disse o Senhor a Moisés: falarão e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas dentro do tabernáculo, seja de tal maneira, de um jeito, viu Arão, viu Moisés, que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que elas alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o objetivo do candelabro não é se auto-iluminar. Lâmpada nenhuma é colocada num quarto para se auto-iluminar. Ela é colocada para provocar luz, para que outra coisa seja enxergue. Então, o objetivo da igreja é refletir uma luz que aponte para Jesus. É isso que a gente aprende. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as coisas que vocês praticam, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o objetivo da tua luz, vocês são a luz do mundo, é que essa luz que vocês estão causando apontem para o Pai e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 43, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Certo? Vocês são as minhas testemunhas. E também Jesus disse em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós somos testemunhas, nós somos luz, nós somos candelabro, certo? Essa é uma responsabilidade que nós temos. Então, a gente observa que no capítulo 1 nós aprendemos que Jesus é a fonte da revelação e também nós aprendemos que nós somos o reflexo dessa revelação. Beleza? Excelente. Então, isso foi a nossa visão inicial acerca de Apocalipse, tá bom? Na aula de hoje, nós tentamos observar isso e eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo com o início do nosso estudo de Apocalipse. Sobre o nosso sumário da nossa aula de hoje, né? Nosso encerramento da nossa aula, eu queria que, por gentileza, uma voz feminina lesse agora, uma mulher, por favor, alguém pudesse ler, por favor, uma irmã, o que nós aprendemos hoje, certo? Acerca do livro de Apocalipse. Alguém pode ler, por gentileza, irmãos? Por favor. Vamos ouvir.
Qualquer irmã pode ler. Uma que ainda não leu aí, alguém que não leu ainda. Eu queria que alguém que não lesse pudesse ler, por gentileza. Pode ler. Bora, senão eu vou chamar o nome. Vamos ler, irmãos. Vamos ler, irmãs. Alguém pode ler, por favor. Ah, você estava lendo, desculpe. Eu não estava ouvindo, minha irmã. Comece de novo. O Apocalipse é um livro de meditação. Desde o primeiro verso, está dito que ele é a revelação de Deus, Pai, a seu Filho, a seu mediador com os homens, Jesus Cristo homem. Após receber tal revelação, o mediador glorificado ordenou que um anjo seu o comunicasse a João, o apóstolo, e este repassasse tal conjunto de mensagens a seus confrades, os cristãos de todas as épocas e lugares. O Apocalipse é um livro de resolução. Ele resolve, ele fecha as coisas. Ele pôs ponto final na história do conflito, milênios entre o mal e seus poderes extraordinários, naturais e sobrenaturais, contra o poder supremo e soberano do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O Apocalipse é um livro de esperança. Ele tira o medo e enche o coração de paz e de certeza em meio a tempos de perseguição, angústia e maldade extenuantes. O Apocalipse é um livro cristocêntrico. Ele explica que o universo e todo o que nele existe e foi formado, anjos, homens e todas as demais criaturas, foram criados por causa do Filho de Deus. E o objetivo de tudo o que existe sempre foi a exaltação da sua glória, conforme seu próprio propósito, beneplácito e satisfação, visando seu louvor e adoração. O Apocalipse é um livro de conflito. O livro mostra uma guerra a ser concluída, o que envolve Satanás, seus anjos e os homens reprovados contra os eleitos de Deus, as hostes celestiais, fiéis e o cordeiro. O Apocalipse é um livro do paradoxo das verdades e das realidades. Ele mostra ao longo de todo o seu conteúdo verdades. Ele mostra ao longo de todo o seu conteúdo verdades eternas, coexistindo com realidades atuais e difíceis de se compreender e se admitir. São expressões concretas, mas temporárias dos efeitos da queda sobre o universo, da morte, dor, morte, injustiça, impiedade, idolatria, angústia, prisão, traição, mentiras, blasfêmias, corrupção moral e apostasia, mas que vai ter um fim no tempo perto e inevitável de Deus. O Apocalipse é um manual para o dia de hoje da Igreja. O Apocalipse é um livro para os tempos e as épocas modernas, para a Igreja e os cristãos de hoje. Isso porque ele fala de problemas e angústias dos dias atuais. Problemas emocionais, problemas familiares, problemas eclesiásticos, problemas pessoais, problemas sociais e políticos, problemas financeiros e econômicos, problemas ecológicos e sustentação do meio ambiente, problemas éticos e morais. O Apocalipse é um livro de amor. Ele descreve de forma única e belíssima a conclusão da história de um noivado cercado de dificuldades, dores, separações e incertezas, mas que vai terminar com um casamento feliz. É a consumação das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo
com a igreja visível, que será um bom final, feliz e completo, cujo propósito Deus Pai vai cumprir e concluir por causa da sua fidelidade e da certeza absoluta e inquebrável das suas santas e verdadeiras promessas. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Então, isso resume, né, sintetiza a visão do Apocalipse, tá bom? Apocalipse é tudo isso. Apocalipse é um livro de mediação, é um livro de resolução, é um livro de esperança, é um livro cristocêntrico, é um livro de conflito, é um livro de paradoxos, de verdades e de realidades ruins, é um manual para o dia de hoje da igreja e é um livro de amor que fala do casamento do cordeiro com a noiva que um dia vai acontecer e vai terminar todas as coisas. Então, meus irmãos, isso é o que nós aprendemos hoje sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Então, na nossa ideia, se Deus permitir, que na próxima aula a gente fale sobre as 7 igrejas, né? As 7 cartas destinadas às 7 igrejas, a noiva em conflito, tá certo? Então, eu espero muito que esse nosso estudo de hoje tenha sido edificante para você, que você tenha tirado lições espirituais de tudo que aconteceu, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, na nossa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo de volta para